Bom dia, meu povo do sétimo ano, todo mundo acordado? Então vambora que hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho o melhor de todos do grupo aí dos invertebrados, que é, a gente vai falar sobre os moluscos, sobre os artrópodes, que é o maior grupo lá dos invertebrados, e vamos falar sobre os equinodermos também. Mas o que a gente mais tem coisa assim para falar é sobre os artrópodes. E aí, ano passado, eu fiz um trabalhinho com os meus alunos sobre os invertebrados e vários fizeram biscuit. Claro que eu peguei esses bichinhos para mim. Então, aqui vocês podem ver alguns, tá? Uma lula, tá com as perninhas minha quebrada, coitadinha, mas tá aqui. O caracol e o nosso polvo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os moluscos. Moluscos, os animais que têm o corpo mole. E a maioria aí possui concha. Pode ser concha externa, concha interna. E às vezes ela está ausente. Mas a maioria tem concha, tá bom? Ou tá visível ou tá interna reduzida. Tem um sistema circulatório. Se lembra, os plateumintos e os nemateumintos não tinham sistema circulatório e nem respiratório. Então já é uma evolução aí em relação a eles. Tem o sistema circulatório que pode ser aberto ou fechado. No sistema circulatório aberto, o sangue ele passa pelos vasos sanguíneos, mas ele cai também, ele sai dos vasos sanguíneos e passa pelas cavidades do corpo do bichinho. No sistema circulatório fechado, o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos, como nós, tá bom? Então, sistema circulatório fechado, o sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos, só circula dentro dos vasos sanguíneos. No sistema circulatório aberto, tá bom? O sangue passa por dentro dos vasos sanguíneos, mas ele sai, tá? E vai passar junto com as células, vai encontrar com as células mesmo, fica lá mergulhado e passa pelas cavidades do corpo do bichinho, tá bom? A gente vai falar sobre grupos, né, dos moluscos, mas os únicos que têm sistema circulatório fechado são os gastrópodes, são os cefalópodes, são os cabeçudos, né? Céfalo vem de cabeça, cefalópodes, cabeça no pé, tá? A lula, o polvo, a gente vai chegar lá. Tem sistema circulatório, eles podem usar o pulmão, minhas siglas aqui, né? PBC. Eles podem usar o pulmão para respirar, principalmente os animaizinhos que são terrestres, tá bom? Por brânquias, os aquáticos, e por... Agora, o que é esse C aí? Pulmão, brânquia, lembrei, cutânea, que é respiração pela pele, que pode ser um bichinho terrestre ou aquático, tá bom? Então, no seu sistema respiratório, eles podem utilizar o pulmão, as brânquias ou respiração cutânea pela pele. Pulmonar são mais os terrestres, branquial mais os aquáticos, tá? E cutânea, tanto faz. A gente vai ver que esses bichinhos, eles têm a cabeça, o pé e a massa visceral, como a gente tem aí a ilustração na página aí 154, tá? O exemplo aí é dos gastrópodes, né? Dos caracol, do caramujo, tá? Então, o que acontece? Na cabeça, eles têm os órgãos do sentido. Tem aqueles tentáculos, né, que fica lá na cabecinha. Esses tentáculos, eles têm a função mais táteis ou quimiorreceptores. Eles não têm, propriamente dito, olhos. Então, eles sentem, né, as vibrações do ambiente e se guiam por meio desses tentáculos que eles possuem na cabeça. O pé é para se movimentar, né? Eles, principalmente os gastrópodes, né? Os caramujos, os caracóis, eles têm aquele pé bastante musculoso, onde ele que vai fazer o deslocamento do bichinho na terra. E a massa visceral, que fica lá dentro da conchinha do animal, onde estão os seus órgãos internos.
tá bom? Então, o caracol, o caramujo, ele não se desgruda da sua casinha, da sua concha. Ele é grudado, tá bom? E então, aqui temos representantes dos grupos dos moluscos. Os moluscos, eles no seu sistema digestório, eles possuem uma espécie de uma língua raladora, tá? Eles, como se fosse uma serrinha, então eles vão raspar esse alimento. O nome dessa língua raladora é rádula. Não esqueçam, é muito importante. Então, ó, os moluscos, principalmente aí os gastrópodes, eles possuem uma espécie de língua raladora, que é a rádula. Tem até aí na página 155, tá bom? Que é a rádula que serve para raspar os alimentos, tá bom? Temos 3 grupos de moluscos. Aí, ó, classificação dos moluscos. Temos os gastrópodes, gastro, estômago, pod, pés. Então, pé no estômago, que é o caso dos caramujos, das lesmas e dos caracóis. Temos os bivalves, tá? Bivalve, 2 conchas, tá? Então, os bivalves são aqueles que possuem 2 conchas. As ostras, né? Tem uma concha aqui, uma concha aqui, que se fecha. Por isso que eles chamam de bivalve, 2 conchas. Ostras, mariscos e mexilhões. As ostras, elas são, né? As ostras, os bivalves, eles não possuem essa língua raladora. Eles são filtradores. Eles pegam seus alimentos por filtração, tá bom? E que mais? As ostras elas podem fabricar pérolas. Como? Mas, né, existe uma frase que diz que ostra feliz não produz pérola. Por quê? Para ela produzir uma pérola, precisa entrar um grãozinho de areia, como se fosse um invasor, entre a concha e o manto dela ali. Então, ela vai achar que aquele grãozinho é um invasor e vai começar a depositar uma massa calcária ali em volta daquele grãozinho, tá bom? E aí, aquela massa vai envolver aquele grãozinho e aí vai formar o quê? A pérola. Então, a pérola nada mais é do que um processo de defesa, tá? Do próprio bivalve, da própria ostra, pensando que aquilo ali é um invasor que entrou no seu corpinho, tá bom? Temos também o outro grupo, cefalópodes, são os cabeçudos, polvo, cefa, de cabeça no pé. Então, temos aí o polvo e a lula e nautilus, tá bom? O que acontece? Essas espécies dos cefalópodes, eles possuem o sistema circulatório fechado, os únicos que possuem o sistema circulatório fechado. Então, o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? E eles possuem também uma espécie de sifão que joga um jato de água. Vocês já viram quando o polvo ou a lula, eles jogam um jato de água e aí eles vão para longe? Eles também têm um sifão, né? A lula tem um sifão que joga um jato de tinta para dispersar os seus predadores, tá bom? Isso tudo depois a gente pesquisa uns vídeos legais aí que a gente coloca aí na aula ao vivo pra gente aprender mais, tá bom? Então, a gente acabou falando das principais características dos moluscos, que são animais de corpo mole e a maioria possui concha, tá bom? Tem sistema circulatório e respiratório, que já é uma evolução. E na cabeça, principalmente dos gastrópodes, a gente tem os órgãos do sentido, né? Táteis ou quimiorreceptores, eles sentem as sensações, as vibrações do ambiente. E não esquecendo que os cefalópodes, tá bom? Eles têm olhos complexos. Os olhos do polvo e da lula, ele é muito parecido com os olhos dos vertebrados. É um olho bem desenvolvido, tá bom? E acho que conseguimos falar de tudo dos moluscos, tá?
tá bom? Não esqueçam da rádula, tá bom? Da língua raspadora, que os gastrópodes têm aí, porém os bivalves não têm essa língua raladora, eles são filtradores, tá bom? Então agora nós vamos passar para o grupo mais numeroso que tem dos invertebrados, que são os artrópodes. E eu já estou cheio de bichinho aqui para mostrar para vocês na minha caixa surpresa. Olha quantos bichos! Ai, meu Deus! Calma aí, gente. Deixa a gente... Vamos mudar esse quadro. Vamos ver artrópode. E aí eu já mostro para vocês os bichinhos que eu tenho aqui, tá bom? Calma aí. Voltamos, meu povo, com os artrópodes, que representa aí, tá? O filo com maior número de invertebrados. Então, vamos lá falar sobre a característica dos artrópodes. Eles possuem apêndices articulados. O que é isso? Apêndice é a parte do corpinho do bicho, que ela articulada porque pode se movimentar, tá bom? As patinhas se movimentam. Esse aqui, né, a nossa lagostinha, que ela não quis ficar grudada aqui. Tá caindo toda hora. Então, deixa eu botar ela aqui. Mas, na verdade, ela é lá de cima, né, do crustáceo. Mas, quando chegar a hora, eu mostro ela. Tá muito intrusa pro meu gosto. Então, eles têm apêndices articulados. Partes do corpo que podem ser movimentadas, tá bom? Possuem um exoesqueleto de quitina. Então, exoesqueleto é o esqueleto por fora do corpo do bichinho. Ele é duro, ele possui aí essa substância, essa proteína chamada de quitina, que dá resistência e impermeabilidade para o corpo do bichinho, tá? Dá uma rigidez e uma impermeabilidade, tá bom? E evita com que o corpo do bichinho perca água. Então, já ajuda bastante ele aí, tá bom? Então, vamos lá. Esses bichinhos, eles passam, né? Alguns bichinhos passam pela muda ou ecdise. O que acontece? Os bichinhos, esse exoesqueleto é como se fosse uma espécie de uma armadura, de uma carapaça mesmo. Só que aí o bichinho, ele vai crescendo. E aí, aquela armadura tá ficando apertado. Então, o que acontece? Acontece a muda. Ele vai sair daquela casquinha, daquela armadura, e aí depois de algum tempo vai se formar uma nova armadura. Essa etapa é um pouco mais complicada para os bichinhos, porque eles podem ficar suscetíveis a ataque, porque ainda não vai estar com o corpo totalmente rígido até se fortalecer, né? Se ficar mais forte essa nova carapaça. Então, o que acontece? Eu vou botar uma foto de vocês aí, da casquinha aí, da roupa do bichinho que ele deixou para trás, tá? Quando aconteceu a muda do bichinho, tá bom? Então, alguns passam pela muda ou ecdise. E também, o que acontece? Alguns sofrem aí metamorfose, tá? Pode ser completa ou incompleta. A metamorfose completa é quando ele passa por todos os estágios, tá? De ovo, larva, pulpa e adulto. Ele nasce totalmente diferente de quando ele vai ser, de como que ele vai ser quando for um adulto, tá bom? Metamorfose completa. Caso a borboleta, né? Ela passa por uma metamorfose completa. Ela primeiro faz aquele casulinho, a lagartinha, para depois virar aquela borboleta linda. Então, ela passa por uma metamorfose completa, mudou totalmente. E tem aí o gafanhoto, que ele passa aí por uma metamorfose incompleta. Ele nasce, né, não tão diferente como ele vai ser quando for adulto, tá bom? Ele nasce, no caso, sai do ovinho e nasce sem as asinhas. Depois, só quando for adulto, que ele vai ter essas asinhas. Então, não foi uma grande diferença. Ele não passou pelo estado da larva nem da pupa, tá bom? Então, esses bichinhos, eles podem sofrer metamorfose, tá bom? Que é aí a transformação aí do desenvolvimento do bichinho. Pode ser completa ou incompleta. E agora a gente chegou na parte aí principal,
tá bom? Que a gente vai falar dos grupos dos artrópodes. Temos 5 grupos: crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Então, vamos lá. O que acontece? A gente já sabe que eles têm apêndices articulados. Então, ele tem partes do corpo. O seu corpo é dividido. Por exemplo, os insetos. O corpinho do inseto ele é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Como esta formiguinha aqui, que vocês podem ver. Cabeça, ó, a cabeça se movimenta, tem essa partezinha que a gente chama dos apêndices, essa divisória. Cabeça, tronco, aqui ó, outra divisória, e aqui ó, o rabinho é o abdômen. Só que quem fez este inseto não sabia as características de uma formiga, porque, não, tô mentindo, gente, era outra coisa que eu ia falar, era da parte da aranha ali, vou chegar na parte da aranha. Esse aqui até que tá certo, por quê? Porque uma das características dos insetos são que eles possuem, uma das características é que eles possuem 6 patinhas, tá bom? Ou 3 pares de patas. Não podem se esquecer, porque às vezes vocês botam, por exemplo, 3 patas, tá errado? São 6 patas ou 3 pares de patas, tá bom? Eles possuem também um par de anteninhas ou 2 antenas. A parte mais importante são essas, a divisão do corpo, número de antenas e número de patinhas. Tem que saber, meu povo, tem que anotar isso aí. Então, insetos, um par de antenas, coitadinho, né? Um par de antenas, 3 pares de patinhas e o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Então, essa aqui é a nossa formiguinha. Aqui que eu falei da nossa aranha, representante aí dos aracnídeos, né? Ácaros, escorpião, aranha, que mais? Carrapatos. Não sabia quem fez esta aranha tenebrosa, não sabia a característica da Dona Aranha. Porque aqui, como você pode ver, ela só tem 3 pares de patas. Colocar a aranha como se fosse inseto, né? Tudo bem. Então está errado. A aranha, todos os aracnídeos, possuem 8 patinhas ou 4 pares de patas. 4 pares de pétalas, tá? Vamos lá. O corpo é dividido em 2 partes, tá? A cabeça, ela se funde com o tórax, tá bom? Com cabeção aqui, e a gente chama de cefalotórax, tá bom? Cefalotórax e o abdômen na parte de baixo. Então, a cabeçona aí, a cabeça se fundiu com o tórax, então cefalotórax e abdômen. Então, o corpo é dividido em 2 partes. Ela tem 8 patinhas e ela possui um par de pé de palpo, que é uma coisinha maior que fica na frente dela para segurar o alimento, e quelíceras, tá? Quelíceras que ajudam aí na alimentação. E antenas ausente. Então, aracnídeo, tá? Aranha, escorpião, carrapato, ácaro, não tem antenas. Não esqueçam essa característica muito importante. Eles possuem o pé de palpo, que é uma projeção para frente, tá bom? Aqui, que serve para pegar sua presa. Então, ela pega pelo pé de palpo e vai comer aí com as quelíceras, beleza? Então, aranha, escorpião, ácaro, tudo isso aí faz parte aí dos aracnídeos. E algumas aranhas e alguns escorpiões possuem venenos, né? Que podem realmente matar uma pessoa, tá bom? E justamente é para defesa, né? Mas eles possuem essa defesa aí muito malvada, né? E as aranhas no final ali do abdômen, elas possuem a capacidade, né, de construir teias. Elas fazem teias, fios
bastante resistente, justamente para colocar suas presas ali, né? Elas caírem ali na teia e depois elas vêm lá, pega com um pé de palco e aí vai comendo lá com as quelíceras, tá bom? Vamos para os crustáceos, animais como camarão, siri, lagosta, tatuzinho de jardim. Olha aqui, gente. Essa aqui tá pior ainda. Vocês conseguem ver essa aranha aqui, ó? Essa aranha, então, tá pior ainda. Mas eu acho que deve ter caído algumas perninhas, não é possível. Olha, gente. 2 pares de patas dessa aranha. Essa aqui tá brava, né? Essa tá brava, essa tá brava. Então, vamos para os nossos crustáceos. Eles possuem 5 ou mais pares de patas, ou seja, 10 patinhas ou mais. Esse aqui tá faltando bastante, dá pra ver aí, né? Então, botaram ele também como um inseto, né? Tem 3 patinhas aí de cada lado. Tá errado? Então, são 5 pares ou mais de patinhas. Eles possuem o corpo dividido em 2 partes, também cefalotórax e abdômen. Antenas são 4 antenas ou 2 pares. Tem uma antenona gigante e uma anteninha menorzinha, tá? Aqui, né? Tá bem estranho esse bicho aí, né? Mas, vamos lá. E que mais? O que eu falei? Acho que eu falei tudo, né? 5 pares ou mais. O corpo dividido em 2 partes. 4 antenas, tá bom? Então, essas são as características principais que a gente vai falar sobre esses bichinhos. E para finalizar os 2 grupos, temos os quilópodes e os diplópodes. Meu Deus, isso não acaba, né? Então, vamos lá. Os quilópodes são as lacraias e as centopeias, os quilópodes. Todos, tanto os dois, possuem aí duas anteninhas, né? Um par de antenas, e o corpo dividido em 2 partes, cabeça e tronco. Só que os quilópodes, eles possuem, né? Tanto ele quanto o diplópodes, eles possuem corpos segmentados, tipo a minhoquinha, né? Vários segmentos. Os quilópodes possuem um par de patas por segmento. Só um par. Mostra a foto aí. Então, é a centopeia, a lacraia. Um parzinho. Diplópode, já tá falando, né, gente? Então, 2. Cada segmento do corpo vai ter, tá? 2 pares. Vão ter, no caso, 4 patinhas. Então, vem 2. Então, cada segmento, 2 pares. Bota a foto aí. No caso do piolho de cobra, gongulo e embuás, tá bom? Então, não esqueçam essa diferença dos quilópodes para os diplópodes. Quilópodes só tem um par. Os diplópodes, 2 pares por segmento. Beleza? Então, a gente encerra aqui os artrópodes e para acabar de uma vez por todas, a gente vai falar sobre os equinodermos. Então, vamos prosseguir, que eu senão vou ter que apagar esse quadro de novo. A gente fala sobre os equinodermos rapidinho. Então, vamos lá. Os equinodermos são as estrelas do mar, pepino do mar, ofius, tá? Então, só que o que acontece de diferente que ele tem dos artrópodes? Os artrópodes, eles possuem exoesqueleto, tá? Os equinodermos possuem endoesqueleto, um esqueleto interno, tá bom? E aqui nos artrópodes é exoesqueleto de quitina. No equinodermo é endoesqueleto calcário, beleza? Então, vamos lá. Então, deixa eu ver, equinodermos possuem endoesqueleto, vamos falar sobre as partes principais, senão fica muito chato. Os equinodermos possuem um sistema aquífero muito bom aí, tá? São canais que eles têm dentro do corpinho deles, por onde entram a água, e aí vai deixar a estrela do mar mais durinha para elas caminharem. Esses pezinhos aí, tá? Que a gente fala da estrela do mar, a gente chama de pés ambulacrais. Então, a estrela do mar, ela não se rasteia, ela
ela não se rasteja como a gente pensa. Aqueles pezinhos da estrela do mar, eles ficam durinhos e ela vai andando no fundo do mar. Bem lentamente, mas vai andando, tá bom? Então, são os pés ambulacrais. Podem ser usados na locomoção, na alimentação ou na fixação dos animaizinhos. A água do mar entra no sistema por uma placa perfurada do esqueleto madreporito. Então, a água entra no corpo dos equinodermos. Gente, os equinodermos são os invertebrados mais evoluídos. A gente vai encerrar os invertebrados aqui. A gente começou lá com os poríferos, menos evoluídos, tá? E agora vamos terminar com os equinodermos, os mais derivados, que possuem mais, né, novidades evolutivas. São os mais evoluídos, digamos, né? Grande parte dos seus representantes possuem sexos separados, tem macho e fêmea. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Fecundação externa e desenvolvimento indireto. Também não passa, não tem aí. Alguns não vão nascer conforme vão ser quando serão adultos, tá? Vai ter aí um desenvolvimento indireto. Algumas estrelas do mar podem se reproduzir assexuadamente, quando o corpo é dividido em 2 ou mais pedaços que contenham uma parte do disco central, no caso, né? Cada pedaço é capaz de regenerar o resto do organismo e originar uma nova estrela do mar. Então, as estrelas do mar possuem aí um alto grau de poder se regenerar, né? E, gente, as estrelas do mar, elas são bichinhos. Tem gente que pega a estrela do mar e leva para casa. Gente, aquele bicho depois vai ficar fedorento, ele vai estragar, ele vai morrer, gente. Ele vive lá na água. Então, não tire o bichinho do seu ambiente, tá? Do seu habitat natural, tá bom? Achou a estrela do mar? Deixa ela no mar. Ela não é estrela da terra, estrela da casa para ficar na tua casa. Então, não leve a estrela do mar para casa, gente. Por favor, que o bichinho vai morrer, tá bom? Temos também alguns exemplos, né? Por exemplo, o pepino do mar, ele quando é perturbado por algum animal, tá? O que ele faz por algum predador? Ele lança suas vísceras, algumas partes do sistema digestório, pro bichinho lá comer e foge. E aí depois ele é capaz de regenerar essas partes perdidas. Ó, muita evolução, né? Nesses bichos aí. Então, meu povo, nós fechamos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que não, né? Digestão extracelular, né? Forma para fora da célula, extracelular. Então, acho que nós falamos de tudo, né? Qualquer dúvida a gente tira no Meet, tá bom? Já tem meia hora de... Vocês vão me matar hoje. É hoje que vocês não viram o vídeo mesmo, não, gente. Então, o que acontece? Encerramos aqui nossos invertebrados. Amanhã temos nossa avaliação sobre todos os invertebrados, tá? Principalmente aí sobre os artrópodes, né? As partes do corpo, antena, e aí o bicho vai pegar, tá bom? Então, ó, um grande beijo pra vocês e até mais. Senão vocês vão me matar. Deixa eu logo terminar esse vídeo, que vai dar meia hora e ninguém vai assistir depois, tá bom? Tchau, tchau.